agora para ir deixando tudo lá. Bom, boa tarde a todos. Hoje estamos dando início, né, ao projeto de extensão Reencontros do Grupo de Pesquisa Formem, compartilhando memórias, experiências e reflexões sobre investigações em movimento. Então, hoje, para poder, né, fazer as nossas memórias aí, né, vamos dar início às memórias do Formem. Então, teremos a apresentação da professora doutora Adriana Fátima de Souza Miola, com a tese, né, dela, que ela vai fazer a apresentação da tese que foi defendida no grupo. Então, passamos aí a palavra para Ana Paula Damião, que vai fazer a mediação, né, e a apresentação da professora, para depois darmos início aí à palestra sobre a tese da professora. Bom, muito obrigada, professora Patrícia. Professora Adriana, é com grande prazer que, né, recebemos você aqui no nosso projeto e no grupo. E vou falar um pouquinho sobre a professora Adriana. Ela é doutora em Educação Matemática pelo programa de pós-graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, com doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, sob a orientação do professor João Pedro da Ponte. Tem mestrado em Educação Matemática e especialização em mídias na educação pela mesma instituição. Bom, graduação em licenciatura plena em Matemática, né, pela Universidade Federal da Grande Dourados, que é o UFGD, e atualmente é docente do curso de licenciatura em Matemática e professora permanente do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas, FACET, na Universidade Federal da Grande Dourados. Também coordenadora do subprojeto de matemática do programa de residência pedagógica da UFGD e tem experiência como professora do ensino fundamental e médio e na educação dos jovens e adultos na rede pública e privada. Também coordenou a especialização em Educação Matemática e Ensino de Ciências, atuou como professora formadora e tutora nos cursos de graduação e pós-graduação e na capacitação de professores na EAD da UFGD. Participou também como avaliador do PNLD 2021 e é pesquisador integrante do grupo de trabalho Formação de Professores que Ensinam Matemática, GT7, SBEM, e do Grupo de Pesquisa, Formação e Educação Matemática, Formem UFMS. É também líder do Grupo de Pesquisa e Educação Matemática, Colaboração e Contemporaneidade, né, da UFGD, e desenvolve pesquisas ligadas à formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. Então, é hoje com grande prazer que gostaríamos de passar, então, a palavra à professora Adriana e, né, apreciar o trabalho apresentado. Ok, boa tarde, pessoal. Obrigada, Ana Paula. É um prazer meu estar aqui, né, assim, no grupo que eu estou desde o início, né, professora? Estamos desde o início, talvez eu e a professora somos as primeiras membros aí do grupo, né, professora, quando constituiu o grupo, eu estava, né, estava fazendo o mestrado naquele momento, né, professora? E aí, assim, a gente continua, né, estou como membro do grupo, né, e a gente vai fazendo as participações à medida do possível, porque também a gente passa, né, e hoje tenho atuado aqui na universidade com algumas atribuições, mas estamos ainda vinculadas, né, sempre. Bem, eu vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi, né, durante o doutorado. Ele, no final, teve esse título, né, ficou como as interações e mediações propiciadas pela pesquisa colaborativa e o desenvolvimento profissional de professores de matemática. Está ali só o meu nome, mas é claro, né, que teve a professora Patrícia, que orientou o trabalho, e também teve a orientação do professor João Pedro da Ponte, né, por conta de uma parte que eu fiz fora do Brasil, né, lá na Universidade de Lisboa,
em função de um edital que naquele momento, né, eu não tenho mais notícias se ele continuou sendo oferecido, né, pelo MEC, mas foi talvez uma das últimas edições do edital, onde a gente tinha essa possibilidade de fazer parte do doutorado em uma outra instituição, né, fora do país. E aí, nessa ocasião, eu fui contemplada com uma bolsa e fui para a Universidade de Lisboa, né, para desenvolver um pouco, uma parte do trabalho lá. Então, aqui eu tinha algumas logos que já era da época da tese, né, daquele momento, como, por exemplo, a logo do Obeduc, que foi o contexto onde ocorreu a pesquisa, onde os dados foram produzidos, né, foi num dos subprojetos que era do Observatório da Educação, que havia outras instituições, né, que estavam vinculadas, e eu desenvolvi, né, a minha tese a partir dos dados que foram produzidos no subprojeto que estava vinculado ao FMS, né, onde a FMS estava vinculado, na verdade. A CAPES, na verdade, eu não fui bolsista da CAPES, eu fui bolsista só nesse momento em que eu fui para Lisboa, né, foi o financiamento durante os meses que eu fiquei lá. Então, a CAPES, ela financiou parte desse trabalho, né, que foi produzido aqui, tá bem? É isso, bem, eu acho que vou mais ou menos falando, assim, contando, né, não sei como é que vai ser a dinâmica, mas se vocês quiserem, de repente, também perguntando, interrompendo, falando, eu acho que talvez seja até mais tranquilo, fique menos cansativo, mas também, se depois quiserem anotando e no final, de repente, tiverem alguma questão, também à vontade, né, não sei como, nós não combinamos isso inicialmente, né, mas para mim tanto faz, tá bem, pessoal? Bem, esse trabalho, ele teve, assim, um pouco do seu início, né, já ainda na graduação, quando eu trabalhava com algumas ideias, né, com a pesquisação, e depois no mestrado eu consegui trabalhar, desenvolver parte dessas propostas, né, que era sempre essa ideia de trabalhar junto com o professor, né. E aí, no mestrado, o trabalho que foi desenvolvido com um grupo de professores dentro de um projeto de extensão, né, ficaram algumas inquietações, né, alguns termos que acabaram não, assim, talvez até por conta do tempo também, né, porque o doutorado, às vezes a gente acha que a gente tem tanto tempo, mas o tempo também acaba, né, quando a gente vê ali, você fala, eu tenho 4 anos, mas tem as disciplinas que você tem que se envolver, né, e acaba que esse tempo nem sempre é tão longo assim, né? E aí, no mestrado, ficou alguns termos, né? Principalmente essa coisa de grupo colaborativo, né? Tinha muito, mas o que é ser colaborativo? Esse estar junto é colaborativo. Então, tinha muitas palavrinhas, né? Vamos dizer assim, que ficaram ali pendentes, né? Dessa pesquisa, que atingiu o seu objetivo, teve seus resultados, mas que acabou ficando, né, sem um aprofundamento, né. Uma delas foi a questão do conceito de desenvolvimento profissional, né. A gente tinha esse indicativo de que os trabalhos que são desenvolvidos dentro desses contextos, né, colaborativos, eles contribuem para o desenvolvimento profissional dos participantes, né. Mas como é que é esse desenvolvimento profissional? Como é que ele acontece, né? Como é que eu consigo identificar, sinalizar, né? Então, a tese contribuiu, né, para conseguir aprofundar um pouco mais principalmente nesses termos. E aí o objetivo, né, mais formalmente, ficou de investigar as interações e as mediações que ocorreram em uma proposta de formação continuada, desenvolvida por meio da metodologia da pesquisa colaborativa, para o desenvolvimento profissional dos professores de matemática que eram os participantes dessa pesquisa, né? E aí, especificamente, né, veio identificar essas interações, essas mediações, compreender, né, quais foram esses tipos de interações e mediações que ocorreram, e classificar também essas mediações, né, para tentar, né, que é um pouco que essa categorização ajuda, né, para que a gente consiga ter
consiga dizer de uma forma mais fundamentada, né? Claro que todos esses termos aí de interação, mediação, colaboração, eles tinham um respaldo teórico por trás, né? Então, esses referenciais nos ajudaram a identificar, no caso, compreender e fazer essas classificações, né? Bem, o trabalho, ele foi dividido, né, em alguns tópicos, naquele momento, nós optamos por capítulos, né, e o inicial, ele falou um pouco, tentou trazer essa justificativa por meio de trabalhos que também não deixavam isso muito bem definido, sempre falava de indícios, né, de desenvolvimento profissional, mas não deixava isso muito claro, né, e aí, para a gente conseguir, então, trazer esse contexto, né, essa problemática para poder definir os nossos objetivos. Depois nós optamos em olhar um pouco, né, sobre o desenvolvimento profissional de professores de matemática, especificamente, né, nesses contextos colaborativos, o que já tinham se falado sobre isso, como é que tinham, o que se já tinham identificado, ou o que pesquisas e outros pesquisadores poderiam nos mostrar, né. Então, foi feito um levantamento geral de pesquisas sobre esses termos, né, desenvolvimento profissional, contexto colaborativo, professores de matemática, e a gente fez um levantamento, depois de um refinamento, assim, olhar vários bancos de teses, né, olhamos alguns programas de pós-graduação também, porque a gente sabe que nem tudo fica nessa plataforma, então a gente fez, assim, uma busca, né, assim, em vários lugares que estavam disponíveis, né, para a gente poder conseguir ter, de fato, essa base, né, do que as pesquisas revelam sobre, do que se já diz sobre, né, esse tema, né. E aí, no final, foram analisadas 12 pesquisas, né, e o que a gente identificou foi que elas também não deixam muito claro, né, elas falam de desenvolvimento profissional, mas, assim, principalmente na parte metodológica, né, eu lembro que nós não conseguimos identificar muito bem como foi o processo, né, como é que ocorreu essa formação continuada nesse contexto colaborativo, para que pudessem aí identificar, né, enfim, destacar como que ocorreu esse desenvolvimento profissional. E aí, depois, nós também, dentro desse ponto, né, desse capítulo, nós também buscamos na literatura, né, a partir de alguns livros, de alguns teóricos, né, o que eles dizem sobre esse conceito de desenvolvimento profissional. Teve também um momento em que eu fui lá para o Sanduíche, né, em Lisboa, eles também trabalham bastante com esse conceito. Então, assim, há várias compreensões, né, nessa parte de articulando as ideias aí, é onde a gente tentou fazer uma síntese, né, do que se compreende por esse conceito. Ele é extremamente polissêmico, né, tem alguns que entendem desenvolvimento profissional como fases, utilizam essas fases para analisar em alguns contextos, ou por entrevista, ou por observação, ou em participação em algum desenvolvimento de algum projeto, né? Então, há várias formas de se compreender. Lá no Sanduíche, eu fiz algumas entrevistas na época, né? Uma delas foi com a professora Serrazina, que foi até publicado no início do ano passado. E, assim, o que eles compreendem mais do desenvolvimento profissional, principalmente o professor João Pedro da Ponte, é como que ele... eu me lembro que eu questionava assim, mas como é que você identifica que aconteceu o desenvolvimento profissional, né? Então, como para eles, eles trabalham sempre junto com professores, né? Eles sempre têm essa dinâmica, e dentro desse processo, os professores, né, tem esse momento de discussão, tem esse momento em que eles produzem, desenvolvem em sala de aula. Então, para eles, esse desenvolvimento, ele ocorre quando os professores... Então, assim, a grosso modo, claro, né? Às vezes o professor João Pedro vai me ouvir falando isso, ele vai dizer, nossa, não é assim, né? Mas vou dizer bem grosso modo, né? E aí, quando os professores, naquele momento, né, depois, pós o desenvolvimento dessas atividades, em que você reflete ali, você faz uma discussão, de repente propõe uma nova atividade, mas que você identifica que houve aprendizagem dos alunos, né? Quer dizer, porque toda essa movimentação, ela é exatamente para que os alunos consigam compreender, que os alunos aprendam, né, matemática. Então, se tudo isso contribuiu
para a aprendizagem, né, e foi identificada a aprendizagem dos alunos, então esse processo todo contribuiu para o seu desenvolvimento profissional, né? E aí eles têm essa compreensão. Há outros, né, que têm outras compreensões, acham que para você analisar o desenvolvimento profissional você tem que olhar todo o histórico, né, de um professor, acompanhar toda a sua vida, há vários fatores que interferem. Então, enfim, o desenvolvimento profissional é um conceito extremamente polissêmico, né, não tem uma definição própria, né? E aí depois nós nos aventuramos em olhar, né, em tentar olhar alguns indícios disso nas produções no contexto da nossa pesquisa, né? Num outro ponto do texto, né, nós focamos na formação continuada, que é um outro conceito, também um outro termo, né, que é muito discutido, e assim, a gente fez uma busca, né, uma leitura por vários autores, para poder entender como é que ocorre a formação continuada, como é que se compreende, como é que se dá essa formação continuada. E aí a gente identificou que houve um processo, né, e que o Bernon mesmo fala bastante isso, e que de uma determinada década mais recente se valoriza muito esses contextos colaborativos, né. Há até a compreensão em alguns grupos, né, que formação de professores, né, formação de professores de modo mais geral, que inclui também a formação continuada, ela só é considerada formação se ela acontecer como professor, né? Para alguns trabalhos, eu me lembro de uma discussão disso, uma disciplina até do doutorado, que você ir lá e desenvolver uma entrevista com o professor, nem sempre, para alguns grupos, né, isso nem é considerado formação de professores. Ou você ir lá e só fazer um questionário, alguma coisa do tipo, né? Você precisa desenvolver, fazer uma intervenção, desenvolver alguma ação, né, junto com os professores, para que você tenha essa identificação, né, e que seja considerado formação de professores. E aí a gente vai discutindo isso e situa o que nós entendemos como formação continuada, né? E aí a gente traz esse termo como atividade, que ela é situada dentro da teoria, né, do Vygotskiana, né? Acho que pode passar, Ana Paula, por favor. Eu acho que aqui isso ele traz um pouquinho, situa o que é essa atividade, né? Tem uma citação ali, e tem alguns, digamos, etapas, talvez, né? Não sei se seria essa palavra correta, que estrutura essa atividade, né? Que é a necessidade, o motivo, a operação, a ação, a condição e o objeto. E aí ele traz ali uma definição, né, do que seria essa atividade, de como que é uma necessidade, né, do motivo dessa operação, dessa ação, das condições desse objeto que traz todo esse, te leva para esse movimento, né, de pesquisa, no caso do nosso trabalho. E aí a proposta que nós, né, onde a gente produziu os dados do nosso trabalho, né, a gente estava entendendo, né, entendemos ainda que essa proposta, elas precisam acontecer a partir de construções coletivas, né, de proposições de ações que estejam relacionadas às necessidades que se vinculam à atividade docente dos participantes, também, né, envolvendo essa complexidade do seu desenvolvimento pessoal e profissional, né, mas principalmente dessa necessidade, que é uma das críticas que acontece muito, né, nas formações continuadas, né, em que geralmente se propõe algo que nem sempre é uma necessidade ali dos seus participantes, né. Então, esses elementos que estrutura a atividade dentro dessa proposta, que traz o Leontiev, que está dentro, né, da teoria vygotskiana, né, foi o que nos movimentou para poder trabalhar essa proposta de formação continuada. Bem, aí essa parte dos participantes, né, como a gente ia olhar, né, identificar esse desenvolvimento profissional dentro de uma proposta, né, colaborativa, isso era o projeto, estava em andamento naquele momento, né, o projeto Obeduc, que estava vinculado a 3 universidades. Aí na UFMS, né, a professora Patrícia, que estava orientando o trabalho, estava como a coordenadora, né,
do projeto e também da parte da UFMS, porque era um projeto em rede. Esse projeto, ele tinha bolsas, né, tinham participantes que atuavam na educação básica, né, tinham professores, tinha esse perfil de participantes, mestrandos, né, tinha também graduandos, então era uma série de perfis que compunha esse núcleo, que no caso era o da UFMS, assim como os demais, né. Como foi um projeto, nesse momento, quando eu entrei, foi 2015, o projeto já estava acontecendo desde 2013, então ele já tinha muita produção, tinha muitas coisas produzidas, porque tudo que era feito era gravado, estava registrado, né? Então, havia muitos participantes, né? Tinha ali uma média de uns 8, 9 professores, né? Ao todo, tinha que incluía graduandos, né? Mestrandos e eu como doutoranda, pesquisadoras, no caso da professora. E então, para a gente olhar para todos esses participantes, seria muito... aí, assim, o doutorado que não ia dar conta mesmo, né? A gente tinha que fazer algumas opções, tivemos que fazer algumas seleções. E nós optamos por 2 participantes, né, naquele momento, desse grupo, que foram aqueles que permaneceram durante todo o processo, né? Desde o primeiro encontro até o último encontro, que se encerrou com uma entrevista. E aí, então, a gente analisou, a gente focou, né, no caso, nos dados produzidos apenas por esses 2 participantes, né? E a pesquisa colaborativa, né, é uma metodologia de pesquisa, né? Era também uma metodologia que estava organizada todo o projeto em rede, né? No núcleo da UFMS, ele que organizou, né, estruturou todo o andamento do projeto durante os 3 anos de realização. Então, foi também como é uma metodologia de pesquisa, né, foi também a opção que nós adotamos para o desenvolvimento da tese. E aí ela tem alguns elementos, né, para essa pesquisa, essa metodologia. Ela tem algumas ferramentas que elas contribuem bastante para que a gente consiga atingir essa colaboração, né? Que são vídeos formações, ela tem sessões de entrevista, ela tem alguns roteiros, né? As vídeos formações são aqueles momentos em que no grupo eles desenvolviam as ações com os professores nas escolas, filmavam e depois tinha um momento em que eles assistiam esses vídeos, né? Essas aulas que eram desenvolvidas lá na escola, e a própria metodologia, né, essa metodologia, ela traz algumas possíveis questões que podem ser levantadas quando você vai assistir esses vídeos com esses professores, né, o que você poderia fazer diferente. Então, tem um roteiro de sugestões, né, claro, que podem ser levantadas dentro desse processo do vídeo de formação. E essa seria uma das ferramentas, né. Nessa pesquisa foi utilizada as sessões reflexivas, que foram os momentos onde os professores, né, elaboravam, planejavam, né, faziam planejamentos em grupos. As videoformações, também foram utilizadas algumas sessões das videoformações, e também foi utilizada a entrevista coletiva, que foi a última atividade desenvolvida dentro do projeto, que também gerou dados para essa pesquisa. Bem, isso. E aí, então, dentro do que já tinha sido produzido, do que foi sendo produzido, né, a partir do momento em que a tese iniciou, né, a produção dos dados, nós dividimos em 3 tipos, né, de dados, né? As sessões que a gente chamou de colaborativa, que foram aqueles momentos onde eles fizeram os planejamentos, né, organizaram, produziram materiais. Então, essas sessões a gente chamou de sessões colaborativas. As reflexivas foram mais esses momentos do pós-desenvolvimento das ações, das intervenções em sala de aula. Então, essas sessões nós chamamos de reflexivo, que foi quando os professores que estavam atuando, né, eles faziam essa reflexão, principalmente em relação às suas atitudes, às suas práticas, né, as escolhas, as formas como eles conduziram a aula, né. Então, consideramos elas reflexivas. E a entrevista coletiva, né? Então, foram esses três tipos de blocos, digamos assim, né? Da forma como a gente organizou os dados.
Bem, e aí depois, né, ao outro passo, né, na parte do tratamento dos dados, para cada objetivo específico, né, nós fomos organizando, né, separando, digamos assim, esses dados, né. Então, as sessões colaborativas, reflexivas e coletivas, algumas delas responderam o primeiro objetivo específico, que era identificar as interações, as mediações. Algumas sessões reflexivas, né, e a entrevista coletiva, algumas delas nos ajudaram a compreender as interações e as mediações que ocorreram, né, do desenvolvimento dessa proposta. E algumas sessões reflexivas e também algumas entrevistas coletivas, e alguns dados da entrevista coletiva, a gente conseguiu classificar as interações e as mediações durante todo esse processo, tá bem? Isso. Aí nós dividimos em 2 eixos, né? Depois desse dado, a próxima etapa foi dividi-los em 2 eixos temáticos, que foi o que nós identificamos, né? 2 categorias nós chamamos de analítica, e uma delas foi as interações que a gente considerou colaborativas, que foram os indicadores que nós utilizamos para poder conseguir identificar essa categoria, foram colaborar, né, entre os participantes, no caso, apoio mútuo, objetivo comum, ações não hierárquicas, né, falas que indicavam colaboração nas ideias ou no agir, pronomes utilizados, né, como nós, o grupo, todos. Então, assim, nas falas, né, deles ali durante todo esse processo, tudo que nós conseguimos identificar em relação a esses itens aí, a gente considerou como interações colaborativas, tá bem? De acordo, claro, sempre ali com as ideias da Ibiapina, né, que foi a que nos orientou, né, as leituras dela durante todo esse processo, que foi que é a autora, né, dessa metodologia, que é a pesquisa colaborativa. E o outro eixo temático, né, que nós destacamos foi a mediação, né, principalmente por conta das sessões reflexivas, que foram aqueles momentos em que os professores refletiam sobre as aulas que eles tinham desenvolvido, né, a partir dos planejamentos ali em grupo. Então, nós identificamos 3 tipos de mediação, né, isso já é lá da Liberali, né, da Smith Liberali, ela que nos ajudou a olhar para esse termo, né, digamos assim, para essa categoria, né. Então, a mediação técnica, né, a gente identificou mais quando, durante o processo de videoformação, onde eles têm essas ações, né, que é de informar, onde eles precisam dizer, descrever a aula, né, as ações de confrontar e reconstruir, né. Então, nessas fases aí, principalmente a de informar, ela é uma mediação mais técnica, né, a gente considerou dentro do que a Smith e a Liberali nos diz, né? Então, os indicadores para isso foram, né, o uso de método de técnicas de ensino, aulas mais expositivas, né, explicações apenas teóricas, né, e dependências de estratégias. Então, sempre quando eles falavam isso, né, e a gente identificava esses indicadores dentro dessa ação de informar, que é o momento ali quando eles vão dizer como é que ocorreu a aula, a gente considerava como uma mediação técnica. E a prática, né, ali como traz os indicadores, soluções para a prática, na prática, né, busca de soluções imediatas, discorre sobre práticas, ênfase de relatos pessoais, senso comum, né, então é uma coisa mais praticista mesmo, né, ali, não tem muito, digamos assim, é uma busca de solução prática, mas dentro, por exemplo, da matemática, teria que, para não se encaixar, né, nessa parte apenas de descrever, teria que ter algo mais teórico ali embutido, digamos assim, né? Então, sempre que a gente identificava algo nesse sentido, nós consideramos e classificamos dentro dessa mediação mais prática, né? A reflexiva é aquelas, né, onde que poderia, de repente, se questionar sobre alguma ação, sobre algo que ele desenvolveu, né, os participantes, nesse caso os 2, né, e aí, quando tem uma visão mais crítica, questiona a própria prática, a valorização dos critérios morais, ênfase na autonomia, e esses foram alguns dos itens que nos ajudou a fazer essa organização.
E aí, por fim, que seria mais o tópico de discussão, né, desses dados, nós denominamos como um novo jeito de caminhar, né, a análise das interações, das mediações, ou seja, como é que depois a gente sintetizou, digamos assim, todas essas identificações ali a partir daqueles eixos, né? Nós destacamos em duas grandes frentes, né? Que seriam as interações que deram movimento à colaboração e as interações que deram movimento aos tipos de mediação. E aí, depois, pode passar, Paula, né? Das interações que deram movimento à colaboração, né? Assim, lá no texto foram várias falas, né? Como traz aqueles indicadores lá, então foram várias falas, a gente vai colocando elas, né? Para poder ir discutindo, e aí trazendo os referenciais, trazendo Vygotsky, né? Trazendo a Biapina, e todos os outros que nos ajudou a fundamentar essa ideia. E aí o que a gente conseguiu perceber foram alguns indícios de colaboração, né, no modo geral, que ficaram mais evidentes nessas sessões, né? Aí destaquei ali o engajamento, a partilha de conhecimentos, a negociação que se fizeram presentes durante esses momentos de planejamento, né? Que eles foram bastante ricos, né? E ao aprendermos como o outro transforma-nos, né? Como afirma aí, no caso, o Vygotsky. Então, a colaboração, ela, no caso, né, iria além, né, vai se constituindo quando o grupo mostra-se numa ação conjunta, como objetivo único, como diálogo, e aí tem uma fala de uma das sessões, né, porque é claro que a ideia de colaboração, ela sempre esteve respaldada, né, no conceito vigotskiano, e também dentro da proposta metodológica que a Ibiapina traz, que é lá aquele desenho que eu mostrei anteriormente, e que precisa acontecer para que haja essa colaboração, né? Tem um objetivo comum, esse distanciamento de uma hierarquia, né? Uma busca de autonomia do grupo. Então, há alguns itens ali que nos ajudou a nos respaldar, né? Sobre que tipo de colaboração a gente estava dizendo. E ali, aí depois vem algumas falas, né? Eu trouxe aqui apenas algumas delas, mas no texto tem vários momentos, assim, durante todo o percurso, né, das sessões, alguns falas até da primeira sessão, que foi em 2013, e outra já no final, no início de 2016, com a entrevista coletiva. E aí, depois, destacamos, acho que foi algumas partes que eu fui apenas trazendo, assim, né. Aqui foi destacando ainda que as apresentações, né, que ao apresentarmos as sessões, evidenciamos que houve momentos de colaboração, né, observamos que os participantes, ao longo das sessões colaborativas, que nós consideramos colaborativas, foram ampliando a compreensão do conceito, né, porque a gente observou que durante esse processo todo, no início há essa dificuldade, né, quando você começa a trabalhar em conjunto, essa aceitação, às vezes, de se expor, de troca de ideia, às vezes dizer o que você está fazendo em sala de aula, né? Então, essa proposta, né, ela foi amadurecendo ao longo, né, do projeto. No entanto, não podemos também afirmar, né, que apenas por essas sessões, que foram algumas que a gente foi identificando, né, que houve uma transformação como traz, né, em alguns pontos, a própria Ibiapina, né, pois a gente sabe que elas só podem ser verificadas num contexto de atuação dos partícipes, né, e na sua atividade. Isso aqui foi apenas as produções das falas, dos momentos que aconteceram ali dentro do projeto, né. É só um destaque. E das mediações, né, onde tinha todas aquelas etapas lá, né, foi praticamente, se deu dentro dos momentos da videoformação, né, onde teve aquele processo de descrever, informar, confrontar e reconstituir, né. Então, nesse movimento foram criadas condições para que eles pudessem, né, se tornassem um pouco mais conscientes do contexto em que eles se inseriram e tal, em questões sociais e política. E nesse ponto, né, aqui no caso, foram alguns tipos de reflexão. Aqui eu destaquei a reflexão crítica, que é a que a gente
considera, né, que seja aqui um tipo de reflexão relevante, né, para os participantes. Então, ela se diferencia das demais porque ela possui uma forma mais questionadora e leva os participantes a compreender o seu contexto, né? Proporciona uma visão mais ampla da sua prática, como mostra, aí tem a fala, né, de um dos participantes aqui, observa que tem uma sessão aqui, uma fala dele, né, de 2013, outra de 2014 e outra de 2015, né? No momento em que eles conseguem olhar, talvez, porque assim, ali no trabalho do professor, no trabalho de sala de aula, né, muitas vezes eles não conseguem identificar muitos, às vezes até muitos objetos de estudo mesmo, né, que acontecem dentro da sua própria sala de aula. E nesses ambientes, né, nesses lugares que também é de pesquisa, né, onde eles se fazem produtores, nesse caso dessa pesquisa, não foram co-pesquisadores, mas foram co-produtores de dados, né? Eles também, esses momentos levam eles nessa reflexão crítica, porque eles precisam, né, a gente leva, né, tenta levá-los a olhar para o seu lugar, né, para onde eles atuam, e aí, lógico, que daí eles começam também a se ver, né, começam a perceber as suas ações e falar, poxa, isso aqui pode ser uma coisa que dê certo em uma outra turma, né? Foram ações e intervenções pontuais, né, que foram acontecendo, embora o projeto ocorreu durante 3 anos, mas foram ações que foram significativas, né? Isso a gente foi identificando durante a fala deles ao longo do projeto. Bem, algumas considerações assim do trabalho, né? A gente identificou ali que a colaboração e a mediação foram 2 elementos importantes e que são propiciadores do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento profissional, no caso. A proposta, né, que foi desenvolvida por meio dessa metodologia, utilizando as ferramentas, que é a videoformação, as entrevistas, elas permitiram as ações, né, reflexivas e críticas, né, por parte dos participantes, que tornam possível essa mediação dos pares, né, porque eram professores, no sentido de possibilitar a produção de saberes e também de práticas criativas, né? O questionamento do contexto automatizado, né, e rotinizado que eles estavam inseridos, porque eles começam a perceber toda a organização, né, toda a gestão da escola e o quanto que ela nos engessa, né, o quanto que elas nos automatiza, né, às vezes a fazer as coisas de uma forma meio mecânica, meio automatizada mesmo, né, ali sem parar para pensar, né, e às vezes nesses momentos é que eles conseguem dar uma respirada e olhar para aquilo que estão fazendo. A parte teórica, né, foi extremamente importante, né, para poder realizar o trabalho, e assim como a metodologia da pesquisa colaborativa, ela foi praticamente o que veio primeiro, né, então entender como é que funcionava essa metodologia nos levou a essas outras leituras, né, da Liberale, do Vygotsky, né, de entender como é que a teoria histórico-cultural entende o sujeito, como é que o sujeito se constitui dentro desse processo. Então, essa parte teórica, né, porque dentro dessa teoria, né, eles partem dessa premissa que você precisa conhecer a essência, né, do objeto, do fenômeno que você vai trabalhar por meio do seu processo histórico real, né, e esse sujeito, ele é considerado parte inerente, lógico, né, dessa sociedade que ele está inserida ali, né, e foi mais ou menos dentro dessa lógica que aconteceu, que ocorreu, e da forma como a gente foi tentando olhar e analisar esses dados produzidos no projeto, né. A parte de compartilhar também os conhecimentos, as experiências, os futuros professores, porque tinha também graduandos, né, então a gente tinha esses perfis todos que acabaram se complementando ali na parte de experiência, de compartilhar experiências e também conhecimentos, porque os graduandos estavam ali e, ao mesmo tempo, eles conseguiam, em alguns momentos, irem até as salas de aula, né, desenvolver algumas atividades que eram produzidas ali,
e também depois participar dessa discussão dos professores, né? Então, é uma forma, um pouco antecipação daquilo que alguns autores chamam da experiência da prática, né? Eles estavam revivendo algo que, né, vivendo algo que eles iam futuramente conhecer. Houve mais conhecimentos e experiências didáticas, né, do que matemáticas, no sentido de que a parte conceitual da matemática, né, a gente foi trabalhado durante todo o projeto, mas menos, né, foi menor essa parte dos conhecimentos, por se tratar também de conhecimentos mais de educação básica, então, assim, não havia muito essa dificuldade por parte dos professores em conceitos matemáticos, né, a dificuldade e as possibilidades que foram acontecendo mais, e os conhecimentos, elas foram mais por parte pedagógica, né, mais por parte didática mesmo, é nesse sentido. Acho que tem mais alguma coisa? Sim, sobre a metodologia dentro do projeto, né, que se tornou uma oportunidade de formação e de pesquisa, né, porque não foi só o meu trabalho que foi desenvolvido, vocês vão, né, ao longo aí das apresentações, ouvir outras pessoas falarem também do projeto BEDUC. O formato de formação também, ele criou um vínculo, né, que foi além dessas produções, né, atingiu a vontade de ser professor dos graduandos, que eles estavam ali, né, o professor de ser pesquisador, porque os professores estavam atuando nas escolas como professores da educação básica, né, mas também alguns depois entraram no mestrado e outros também tiveram, né, essa experiência de como também poderia se desenvolver uma pesquisa, né, eles conseguiram identificar ali várias possibilidades de pesquisa durante esse processo. E ele também, assim, o projeto, né, até um dos destaques que nós fizemos, ele não possibilitou, né, a mudança na escola, até porque são ações, são pequenas intervenções, né, na sua estrutura, né, isso é uma coisa que, particularmente, eu já nem tenho esperança mais de fazer essa mudança na escola, né, isso é uma coisa que ela está enraizada e tudo conspira, praticamente, né, dentro dos órgãos de funcionamento, de gestão, para que ela fique assim, né. Então, ela não vai mudar tão fácil, né? Mas possibilitou mostrar, né, algumas possibilidades de intervenção, né, algumas possibilidades de desenvolver atividades e, de fato, né, poder aí meio que subverter, vamos dizer assim, né, a todo esse sistema. Aí tem algumas referências, pode passar. Depois eu trouxe, acho que no próximo slide, só um destaque de alguns produtos, né, que foram a partir da tese, né, porque a gente às vezes faz uma tese e essa, uma das, digamos assim, das contribuições, né, que foi levantado pela banca, né, do trabalho, foi principalmente essa parte metodológica, né, que era também, como eu disse no início, o que muitas pesquisas acabam deixando meio assim, fica meio na entrelinhas ali, você não sabe muito de fato o que ocorreu, e as formações continuadas, elas têm, digamos, deixado um pouco essa parte, não dá muita ênfase à parte metodológica, e foi exatamente o que o nosso trabalho focou mais, né, e deixou isso muito bem explicitado, e mostrou toda essa organização a partir da metodologia da pesquisa colaborativa. E também tudo isso, claro, que gerou alguns produtos, né, a gente, não só pelo fato de ter que produzir, né, por conta da gestão toda de funcionamento das pós-graduação, mas porque também, né, a gente está dentro de uma instituição pública, a gente precisa publicar, né, a gente precisa dizer o que está fazendo, né, fazer jus a todo investimento que tem, né, ainda com bolsa ou não. Então, foram 5 periódicos, foram 3 capítulos, 2 capítulos e 3 artigos em periódicos. Acho que no próximo tem algumas participações em eventos também, né, que foram ao longo, né, ali acho que tem o primeiro foi em 2015, e depois o último evento que eu participei, que falei dos trabalhos, da tese, né, de produto da tese, foi em 2018. Então foram aí mais 5 trabalhos em eventos. E depois, por fim, foi num edital que eu concorri no ano passado, aqui na UFGD, né, para produção de livros sobre pesquisas, e aí eu concorri e tive a oportunidade de financiamento, né, pela UFGD, e aí então produzi esse livro, que foi a partir da tese, ele tem, né,
a partir na verdade, dos resultados, né? Assim, tem uma escrita um pouco diferente do que a forma como está na dissertação, né? No texto da tese, né? Mas ele traz ali os resultados e mostra a pesquisa colaborativa, apresenta a pesquisa colaborativa como uma possibilidade de formação continuada, né? E é isso, pessoal, foi bacana, foi muito bom poder reviver, né, assim, porque eu fui retomar o texto, olhar, e eu falei, nossa, o que eu vou falar, né? Aí eu até mandei uma mensagem ontem cadê a Gerson, né? Acho que é Gerson o nome dele. Mandei uma mensagem para ele, falei, quanto tempo eu tenho? Porque assim, eu não sei o que eu vou falar, e ainda assim, eu omiti muitas coisas, a gente acaba deixando, né, porque não sabe o que é mais importante falar. Mas, de qualquer forma, se de repente tiver alguma coisa que vocês queiram, né, ficou com uma dúvida ou algo assim, estamos aqui para continuar conversando. Obrigada. Muito boas contribuições, parabéns, Adriana, pelo trabalho e pelos frutos do trabalho também, né, que foram muito bons. E agora nós abrimos para as discussões e perguntas em relação ao trabalho. Por favor, Silvane. Oi, Adriana, parabéns pelo trabalho, por trazer a tua jornada de doutorado aqui para a gente e dividir esse trabalho que você realizou. Eu achei interessante, lá no item 4, quando você fala, não é no item 4, é um pouco antes, sobre a pesquisa colaborativa, dado alguns grupos de pesquisa, não ser classificada como colaborativa quando se restringe apenas em questionário e entrevista, sem envolver uma ação. Assim, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, sim. Essa coisa da colaboração, assim, eu falo que eu estou até orientando uma menina agora, aí daqui uns dias chega o texto para a professora ler aí, mas um termo assim, bastante polêmico. Há várias interpretações, né? Eu não gosto muito dessa coisa também de ficar rotulando, né? A gente sempre tentou fugir um pouco disso, né? Ali fica muito explícito, porque a metodologia já fala que é a metodologia colaborativa, né? É o nome da metodologia, e ela traz todos os elementos para que ocorra essa colaboração dentro daquilo que essa autora entende como colaboração, né? Que é você ter um objetivo comum, né? É buscar uma autonomia do grupo, né? Assim, não ter aquela hierarquia, né? Assim, embora se você vai desenvolver uma proposta, no caso ali, para esses professores, é muito usual que quando você chega, ele já espere de você alguma coisa, né? Então vai ficar, né, aquela coisa assim meio que não a formação é deles, é a universidade que está dando, então tem essa hierarquia meio que natural, né? Mas isso vai ao longo, né, do processo, conforme você vai desenvolvendo isso, você vai tentando, né, se distanciar disso e deixar o grupo um pouco mais autônomo, né? E aí vem essas compreensões. Então eu entendo que em relação à questão da colaboração, né, o que precisa sempre ficar claro, na minha opinião, é você dizer como é que aconteceu essa colaboração, né? Foi colaborativa de que forma? Como é que eles colaboraram? Né? O que você está entendendo como essa colaboração? Então, isso foi o que a gente tentou fazer nesse trabalho. E é claro que há outras interpretações, né? Em relação ao que alguns grupos de pesquisas não compreendem, né? Como, não seria nem necessariamente como colaboração, mas como formação de professores, né? E isso me recordo bem, assim, porque no momento de uma disciplina, eu tinha escolhido alguns trabalhos, né? E eu falei assim, eu escolhi esses aqui porque eles são da área de formação de professores, né? E aí a professora disse assim para mim, ela falou assim, é interessante você escolher, porque muitos grupos não consideram, né, que formação de professores só apenas por envolver professores, né? Se os participantes são professores, não é formação de professores.
essa classificação que, segundo ela, e depois, assim, observando, talvez nem tanto pelo entendimento de alguns, mas mais pela forma como as pesquisas têm se desenvolvido, né? Quando é formação de professores, geralmente, né, são trabalhos desenvolvidos com o professor. Então, alguns grupos, eles só compreendem a formação de professores se houver esse contexto, se houver essa produção, né, essa cooperação na produção dos dados, ao menos, para ser formação de professores. Mas, assim, vai muito, né, ali do grupo, vai muito... Tem um colega que trabalha comigo mesmo, no mesmo grupo de pesquisa, né, ele não trabalha nessa perspectiva, né? A linha dele é formação de professores, assim como a linha que eu atuo aqui no mestrado, mas os trabalhos, às vezes, são entrevistas, né, às vezes são com questionários, e é dentro da linha da formação de professores, né? Então, assim, eu não... Prefiro também não ficar rotulando, né? Eu sempre deixo claro, a formação de professores entendemos dessa forma, assim, com trabalho desse jeito, né? Para ficar claro para o leitor, né? E aí depois as interpretações também ficam aí na literatura, né? Acho que contribui para as discussões, né? Ai, que ótimo, Adriana. Então, eu me expressei mal, era na relação de formação de professores mesmo, não era na pesquisa colaborativa. Que daí, né, como você colocou, alguns entendem que para essa formação é necessário uma ação por parte dos professores, né? Junto com os professores, né? Isso. E daí, uma coisa vai puxando a outra, né? A gente pensa em formação de professores, uma ação que envolva ambas as partes. E daí, então, a gente pode pensar numa pesquisa colaborativa, né? Mas daí, como você está falando, né? Depende da vertente que a gente vai estar ali, né? Escolhendo para trabalhar. Porque, às vezes, você pode desenvolver um trabalho junto com professores e não necessariamente você caracterizar como colaborativo, né? Foi um grupo colaborativo, uma pesquisa colaborativa. Às vezes você, né, ali o pesquisador, o autor do texto, né, ele não quer dar esse nome, né? Talvez, né, opte em falar que foi um grupo de trabalho, né? Então, isso eu acho que hoje é bem mais tranquilo, né? Mas parece que na época que eu estava desenvolvendo, principalmente quando eu estava no mestrado, tinha muito essa discussão, né? Eu trabalhava com um grupo de professores dentro de um projeto de extensão, e aí falou assim, então é colaborativo? Não sei, né? Tipo, vamos deixar o negócio acontecer, depois a gente vê se foi colaborativo, e aí agora a gente diz aí, foi colaborativo porque aconteceu dessa forma, porque os participantes colaboraram desse jeito, né? Ela foi participativa porque eles participaram de tal forma, né? Então, acho que a gente precisa assim, desprender um pouco dessas nomenclaturas que acabam engessando e rotulando, né? E, de repente, a gente vai num evento em algum lugar e alguém fica ali se apegando a um termozinho, né? Eu acho que a pesquisa vai muito além disso. Mesmo porque a gente não vai forçar resultado, né? A gente não pode chegar com esse intuito, né? A gente precisa deixar a coisa estar fluindo para depois ver o que a gente conseguiu colher daquela ação, né, daquele trabalho. Exatamente. Se você já começar dizendo que é colaborativo, acho que você pode cometer uma falha, né? Porque isso pode não ser colaborativo, né, no final. Professora Patrícia? Não, realmente, essa questão da colaboração é polêmica, foi polêmica durante o desenvolvimento do projeto, até porque toda vez, eu acho que o que causa isso, primeiro, é o entendimento do que é colaboração, né? Então, já tem aquelas distinções, é colaboração ou é cooperação? Aí, quando a gente fala, que nem a, né, coloca aí, a pesquisa colaborativa, né, que a gente usa, né, a pesquisa colaborativa. Aí, se você olhar como, não, é pesquisa participante, é pesquisa isso, é pesquisa aquilo, então, quer dizer, você está classificando a pesquisa. Mas, no fundo, no projeto, e essa era uma discussão que eu tinha até com outras professoras dentro do projeto,
que a pesquisa colaborativa aí era metodologia. E quando a gente fala que é uma metodologia, então ela tem as etapas que você tem que fazer, né, para ser uma metodologia de pesquisa colaborativa. Então, se você não usa todas as etapas, então eu uso alguns pressupostos dessa metodologia, né? Como, né, no caso, quem usa análise de conteúdo? Eu não vou usar tudo lá da Bardan? Não. Mas eu uso algumas coisas, tá? Então, você usa alguns pressupostos. Eu não estou aplicando propriamente a metodologia na íntegra, né? Então, isso acaba realmente criando polêmicas, às vezes, né? Então, é por isso que eu acho que quando a gente usa, né, principalmente essa palavra colaboração, você tem que realmente deixar muito explícito, né? E foi como a Adriana falou, né? Na época, ela procurou deixar bem explícito na tese, até para evitar, né? Problemas, porque realmente outra pessoa lê, vai questionar que não é, que é, né? Aquela coisa. Agora, a questão o que é uma pesquisa na linha de formação de professores? São pesquisas onde o foco são os professores, né? Não, eu vou fazer ensino e aprendizagem, tá? Então, o conteúdo são nos alunos e no conteúdo que está sendo ensinado para esses alunos, né? Então, são tudo coisas, né, que às vezes as pessoas... E a gente vê, a gente tem notado, né, eu que tenho participado de alguns processos de seleção, que até as pessoas, às vezes, têm dificuldade de, na hora de submeter um projeto, até para um doutorado, de classificar nas linhas de pesquisa, às vezes, do programa. E tem uma tendência, às vezes, a classificar tudo como formação de professores. E aí você vai ler o projeto, você acaba vendo que não é informação de professores, né? Está em outra linha. Mas eu não sei por que aí acha que tudo tá assim, com formação de professores, né? Então, geralmente tem muito dessas coisas, né? E isso também eu acho que é uma coisa interessante, né? De se trabalhar, né? E principalmente assim, com os alunos, né? Até com os professores, né? Porque até os professores, eu vou querer fazer um mestrado, um doutorado, tá bom. Mas o que você quer fazer? Tá dentro da linha, tal, né? Porque senão parece que tudo, é com o professor, então tudo é formação de professor. E, na verdade, muitas vezes não é, né? Está em outra, a perspectiva é outra, né? Mas, em termos aí também, Adriana, eu acho interessante, eu gostaria também que depois você falasse um pouco, nessa entrevista com a Serrazina, né, a questão, que foi até uma publicação a mais recente aí, que foi publicada a entrevista dela, né, em 2021, como que ela via, né, o desenvolvimento, embora você falou que lá, realmente, lá em Portugal, eles trabalham muito, né, junto com os professores, né? Então, em termos, assim, de desenvolvimento profissional, realmente, é um termo, como a Adriana falou, polissêmico, né? Não tem, assim, uma definição. Desenvolvimento profissional é isso. Porque, no fundo, você está vendo que o professor passa, né, por esse desenvolvimento profissional. E como ele passa, né, para poder chegar, e isso não acaba, né, não tem um começo, meio e fim, né? Eu acho que é contínuo, né? Eu acho que a gente vai continuamente se desenvolvendo profissionalmente a partir do momento que a gente vai fazendo formações, vai se enculturando de outros conhecimentos, né? E você vai se desenvolvendo profissionalmente, né? Mas aí eu gostaria que você falasse mais um pouquinho aí né, dessa sua experiência lá em Portugal, né? Sim. Uma coisa que eu observei, assim, que essa compreensão está muito relacionada às leituras, sabe? A formação que cada pesquisador tem.
Porque, por exemplo, o professor João Pedro da Ponte, ele tem um pouco essa, a grosso modo, né, de entender o desenvolvimento profissional relacionado à aprendizagem dos alunos, né, daquele grupo ali, daqueles participantes, né, talvez também um pouco pelas propostas que ele desenvolve sobre a questão do raciocínio, a questão da comunicação do professor, né, em relação às tarefas, né, que são produzidas ali, o ensino exploratório, né, eu acho que isso também contribui muito, né, para ele poder enxergar e definir, né, o que ele entende, né, sobre o desenvolvimento profissional. Claro que ele traz isso já há bastante tempo nos livros dele, falando, né, que é um movimento que é de dentro para fora, né, que é algo ali do profissional, né. Então, assim, ainda que ele receba uma formação, ainda que ele participe de cursos, isso não significa que ele vai se desenvolver profissionalmente. Ele precisa estar ali envolvido, né? Ele precisa, por isso que essas propostas em que você coloca eles para discutir, refletir, trocar ideias, isso para ele, né? Aí é onde acontece esse desenvolvimento. E no caso da Serrazina, porque ela tem mais essa compreensão, eu lembro que ela falava bastante isso, sobre, por exemplo, a BAL, né, sobre os tipos de conhecimento que a BAL faz ali a partir da teoria do Schumann mesmo, né, ela só dá uma, lá pega o conteúdo específico, o pedagógico, né, e ali ela faz ela abre para outros termos, né, ali que engloba, mais ou menos ela ainda divide, que é o tal do ovo, né, ela faz um desenho, assim, que é a figura mais clássica, né, lá do texto dela, e aí ela pega um específico e fala, ó, esse aqui em relação ao conteúdo, o horizontal, né, depois ela vai para o pedagógico e classifica lá em outros termos também, enfim. E aí, então, para ela, está mais relacionado ao conhecimento do professor, né, então, assim, o professor conhecer esses conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo, esses conhecimentos que vai contribuindo para o seu desenvolvimento profissional. Então, assim, para mim está muito ligado a essas formações que às vezes eles acabam tendo, né? Isso leva eles a não assim a definir, né? Mas a ter uma compreensão de como é que o professor se desenvolve, né? Isso foi uma coisa que assim, cheguei a dizer um pouco no texto, né? Mas que para mim foi muito foi possível identificar, né? O porquê que tá também essas compreensões tão diferentes, né? Mas está muito ligado à sua formação, às suas leituras, né? E a sua compreensão de formação de professores, como é que se dá essa formação e também como é que ela ali vai contribuir para esse desenvolvimento. Ok. Mais alguma pergunta? Por favor, Kelson. O Kelson. Pessoal, travou aqui na câmera. Aliás, travou tudo. Sim, a voz. Agora sim. Estão me ouvindo aí? Sim. Então, obrigado, Adriana, por compartilhar conosco aí a sua pesquisa, né? Fiquei pensando aqui, a sua experiência em Portugal, de que maneira, assim, mais contundente, se é que teve, ela influenciou a parte metodológica da sua pesquisa? Não sei se eu estou divagando muito na pergunta, mas o aspecto teórico, obviamente, né? Mas, assim, na parte metodológica, essa experiência contribuiu de alguma forma e de que forma, assim? Ah, sim. Não, interessante a pergunta. Porque lá, até o conceito de colaboração, eles compreendem de uma outra forma, né? É bem diferente. Aí eu me lembro que teve uma situação que aí o professor Monte falou assim, não, é porque lá, colaboração para vocês e tal, então, assim, eles têm um entendimento diferente. Para eles, colaboração
é você desenvolver junto ali, né? Se você foi lá e fez um trabalho com o professor, então, para eles já chamam isso de colaboração. Isso aparece em alguns textos dele. Eles não discutem esse conceito, não tem, sabe, essa coisa... talvez porque aqui no Brasil as pesquisas, num determinado momento, né, por conta da pesquisação, principalmente do Tiolan, né? E hoje o Tiolan, a última entrevista que eu ouvi dele, assim, parece que ele já também já se desprendeu um pouco desses termos, né? Ele até fala um pouco sobre não ficar rotulando tanto, né? E aí tem muita essa exigência de, mas é colaborativo, não é, né? E você tem que ficar definindo, depende do autor. Lá não, lá eles têm isso mais desprendido, sabe? Então, assim, a colaboração para eles é o fato de você desenvolver alguma intervenção, alguma ação em algum local, né? Tinha um trabalho mesmo que estava em desenvolvimento lá, que foi numa escola, porque eles pediram formação, né, lá para a universidade, e eles foram desenvolver e trabalharam com tarefas, e aí para eles isso é colaboração, isso é muito assim, tranquilo, sabe? Eles não têm essa discussão. Você fala, mas é colaboração, por que você entende como colaboração? Sabe, assim, parece que é até uma coisa meio, né, não, mas por que a gente vai discutir isso, né? Diferente da gente aqui. Então, faz parte da filosofia deles, né? Nesse sentido do termo, né, não teve muito, porque eles não discutem muito isso lá, né, em relação à definição, né, e tal. Mas a forma de desenvolver o trabalho, embora lá eles usam um estudo de aula, né, que não é muito distante da pesquisa colaborativa, só que a pesquisa colaborativa, enquanto metodologia, né, de pesquisa, ela tem as ferramentas, né, ali próprias, né, ela é bem mais estruturada do que assim, a meu ver, né, do que o estudo de aula, né, que é considerado, que é também uma metodologia, eu entendo, né, ali de pesquisa, mas ela é mais um processo formativo, também entendido dessa forma, né. Então, nesse sentido, né, e lá foi quando eu conheci o estudo de aula, até o trabalho que eu estou orientando aqui, né, foi essa a metodologia do projeto que a gente utilizou, né, na pesquisa de uma orientada aqui, foi lá que eu conheci o estudo de aula, né, e consegui, então essa organização que eles fazem lá não é muito distante da organização aonde produziu os dados da pesquisa que eu estava desenvolvendo, né, então teve uma contribuição nesse sentido, né, que levou a essas, não comparações, mas esses complementos, né, tem essa forma de organizar, posso organizar uma pesquisa dessa forma, um projeto assim, né, eu achei super interessante, né, essa proposta do estudo de aula, que ele, traduziu, né, lá dos japoneses, que os americanos, né, levaram para o Last Study, e ele depois trouxe, né, para a língua portuguesa, e que hoje no Brasil é bastante utilizado, né. Então, mais ou menos nesse sentido que foi a contribuição metodológica, tá bem? Ok, obrigado. Então, vamos para mais algumas contribuições. Eu gostaria até de perguntar para a Adriana como ela utilizou, eu sei que ali dentro do decorrer ali da apresentação ela já comentou, mas falar um pouquinho mais sobre essas categorias que você colocou ali, como elas surgiram, se surgiram, de que forma você foi percebendo elas dentro do trabalho, e falar um pouquinho mais sobre como é que foi toda essa, né, essa questão das categorias ali. Bacana. Essa foi uma parte bastante importante do trabalho, porque assim, a gente produz muitos dados, depois você vê muita coisa bacana, você fala, como é que eu vou analisar isso? Então, assim, eu tinha a teoria que estava ali, ajudando a entender a organização da metodologia, e essa metodologia que estava ajudando a produzir os dados, então essa parte estava, assim, tudo muito bem resolvida, né? E depois, assim, eu vou olhar para tudo isso e daí, né? O que eu vou fazer com tanta coisa, que tinha produções de 3 anos, né, pouco mais, e aí uma das escolhas, né, dos primeiros passos foi delimitar esses dados, né, então assim, não, vamos olhar só de 2 participantes, que foi o que percorreu durante todo esse processo, né,
E aí depois, tá, e agora então a gente tem esses aqui. Agora, como é que a gente vai analisar? Fizemos uma tentativa, inicialmente, mais geral, né, de análise desses dados, foi quando a gente foi para a qualificação. Na qualificação estava a professora Ibiapina, né? E aí, né, assim, você coloca alguns termos, a gente acaba, né, se ousando com algumas coisas, né? Coloquei um título um pouco provocador, e ela disse, olha, pelo que você está anunciando aqui, você não está respondendo muito bem no texto, né? Assim, qualificação vocês devem ter passado, né? Do doutorado é um pouco pior do que o do mestrado, não estou querendo assustar vocês, no sentido assim, né? Eu falo um pouco pior no sentido que eles são mais exigentes, se devem ser, né? Cobram mais, querem que você explique melhor, você tem que dominar mais a teoria, você tem que dominar o que você está fazendo, você tem que deixar mais claro tudo, né? Tanto na sua fala, como principalmente no seu texto, que é o que eles leem, né? Então, assim, é um processo bem complicado. Então, de lá veio algumas indicações, né? Essa ideia de olhar, né, as mediações e as colaborações, porque foram dois elementos que ficaram muito fortes, né, durante naquilo que eu tinha apresentado, né? Então, foi uma das indicações, assim, de olhar. Então, olha, esse processo aqui pareceu muito forte, tal, outro disse outra coisa, e aí foi basicamente a partir das contribuições da banca na qualificação. E aí, então, que nós fomos olhar e tentar fazer essas categorizações. Aí teve que olhar para a Liberale para poder falar sobre essa parte de mediação. Falei, meu Deus, mediação. E aí comprei uns livros e fui ler umas coisas para entender. E aí vi que ela coloca esses 3 tipos de mediação, de mediação, né? E aí, então, ficou um pouco mais tranquilo para poder conseguir olhar para esses dados e, de uma certa forma, tentar encaixá-los nesses tipos de formas de mediar, né, dentro da mediação. E aí foi assim, né? E teve que ler mais coisas, né? Teve que voltar nos dados e olhar novamente para poder conseguir fazer, e aí trazer o referencial teórico para discutir ali junto, né? Então é aquela fase assim da triangulação, como costumam dizer, que dá bastante trabalho, né? Mas no momento em que você consegue, digamos assim, saber o que você vai fazer, já fica mais tranquilo, porque às vezes você olha e fala, dá para fazer assim, talvez se eu fizesse novamente esse trabalho, talvez eu faria de uma outra forma, organizaria de um outro jeito, né? Porque depois quando eu fui escrevendo, quando eu fui fazer o livro, que eu olhei, né? Eu já fiz uma outra organização. Então, assim, hoje eu acho que faria talvez diferente, né? De repente poderia utilizar até outras vertentes teóricas também, né? Acho que da parte metodológica para mim foi, eu acho que não poderia ter outra melhor, mas assim é aquela coisa do momento, né? De onde você está, da influência também da banca, né? Que está muito ali das discussões que a gente teve, né? Durante a orientação, e aí foi se encaminhando para isso, né? Para esse resultado, para esse final. Eu digo assim, faria outras coisas, porque assim, há outros dados que ficaram para trás, muitas coisas que não foram olhadas, sabe? Que daria para fazer outras teses, né? E aí provocaria outros tipos de discussões. Mas é aquela coisa, né? Escolhas são sempre perdas, né? Então você escolhe e aí abre mão de algumas outras coisas e aí você decide, então, se é daquele ali que você quer falar, né? Então você vai ter que procurar, né, ali elementos para te ajudar a discutir. E aí, então, foi dessa forma que foi se estruturando essa parte da análise dos dados, né? Mais alguma pergunta? Só comentando essa questão que a Adriana falou, e realmente, né? Sempre, né, na hora ali, você faz algumas escolhas, por quê? Porque você tem que terminar o trabalho, né? Você tem que defender a sua tese, né? E sempre acaba ficando coisas, né, de fora mesmo, que podem ser utilizados para produzir depois, seja em artigos, livros, capítulos de livros, porque não tem como, né?
A gente não consegue, né, fazer tudo, e principalmente nessa parte da análise, né, que você tem que casar a parte teórica com a parte metodológica, né, e então realmente é complicado. E a gente tem que ter realmente um certo desprendimento, né, de falar assim, ó, eu vou ter que deixar, né, porque se eu surtar, é que nem sempre a gente fala, né, ah, não, que nem a Adriane, você faz lá, você leva alguma coisa, vai, qualifica. E aí depois, ah, não, arranca esse capítulo e tipo, joga fora, entre aspas. Né? Aí a pessoa surtar por causa daquilo, não, pega aquilo ali depois, vira um artigo, vira outra coisa, né? Mas são realmente etapas, né? Que no momento a gente tem que fazer algumas opções, e senão não acaba, né? Senão não acaba. Então é bem isso. Como tudo, né? Eu acho que na tese, né? É um problema na hora de produzir esses dados, aí de repente você produz os dados, você tem os dados, mas aí você tem que olhar para aquilo e falar, o que eu faço com isso agora? Para onde eu vou? Você tem que fazer opções, né? E de modo que realmente seu referencial, com a sua metodologia, possam oportunizar de ter essa análise desses dados e chegar a algumas as considerações ali, né? Então, é bem isso, não tem como fazer, né? E é bem o que a Adriana falou mesmo, né? Então, eu acho que foram opções, depois que você pega, passa um tempo, principalmente, que eu acho que a gente acaba se desprendendo um pouco, porque no começo você fica muito em cima daquilo, você já não enxerga mais nada, e aí você começa até a ver outras possibilidades, né? E fala assim, nossa, se eu fosse fazer hoje, faria totalmente diferente, realmente. Eu acho que é um processo que todo mundo passa, em termos de tese, né? É bem isso. É isso, Kellyson. O Kellyson, nada melhor do que ninguém, nesse momento, está nessa situação. É isso com louvores. Como diz a Celina, né? É a teoria do desapego. Então, passei um bom tempo aí com ela no ouvido, né? Desapega, desapega. E até hoje não consegui desapegar de algumas coisas. Mas aí vem os artigos, né? Capítulos, né? Outras coisas que daí você pode depois produzir, discutir aquilo ali, né? Tranquilo. Exatamente. Bom, então eu acredito que estamos já indo para o fim, né? As contribuições foram muito boas, os questionamentos também foram muito bons, muito proveitosos. Quero agradecer de novo a Adriana por ter estado conosco, né? Aceitado estar aqui conosco hoje, fazendo essas contribuições. E passo para a professora Patrícia para, então, finalizar. Agradeço, Adriana, né? Foi muito bom ter você junto conosco aqui hoje, apresentando a sua tese, né? Que você vê, foi defendida em 2018, né? 18? Então. E aí você vê, agora nós já estamos em 2022, né? Mas é muito bom, eu acho, retomar e os conceitos, eu acho que, e principalmente trazendo no grupo, né? Que cada um, embora as temáticas, né, sejam cada um com as suas, mas todo o processo todo mundo passa, né? É o mesmo, né? Então é bem interessante a gente poder ter esse momento. Então, agradeço muito de você poder estar com a gente aqui, né? E desejo para vocês, né, e para todos aí, uma excelente semana, porque hoje só estamos começando, né? Tem muito por vir ainda. Imagina, professora, eu que agradeço, tá? E assim, sempre que convidarem, eu estou aqui, embora sou membro do grupo, mas a gente não dá conta, né, de tantas atribuições. Eu lembro que quando eu terminei o doutorado, eu falei uma vez num evento, não, mas agora eu terminei o doutorado, vou dar uma descansada. E aí o marido da professora disse assim, agora é que você vai começar a ter trabalho.
E é mais ou menos isso, porque aí começa, né, vem, não é só dar aula, né, vem orientação, vem comissão, a parte da gestão da universidade, você acaba se envolvendo, porque não tem como não se envolver, e aí quando você vê, você não tem tempo mais para nada, né? Mas foi muito bom estar aqui, rever vocês, né? E espero ter outros momentos desse também, presencial, né? Mês que vem estarei em Campo Grande, acho que consigo encontrar alguns de vocês presencialmente, espero, né? Para a gente comer uma soba lá na feira, né, professora? É isso, pessoal. Então, sempre à disposição, sempre que precisar, estou aqui. E, na medida do possível, também tentarei participar do desenvolvimento desse projeto aqui, muito bacana, poder fazer essas lembranças, né? De fato, uma recordação, assim, reviver alguns momentos, né? Isso é muito bom. Obrigada pela oportunidade. E o interessante é porque durante esse projeto nós vamos ter não só a apresentação dos trabalhos que já foram defendidos no grupo, mas também o convite de outras pessoas, né, outros pesquisadores para poder estar fazendo palestra com a gente aqui nesse mesmo horário aí, né? Mas a gente vai estar anunciando posteriormente aí. Uhum, muito bacana. Então, bacana mesmo o projeto. Agradeço. Alô, pessoal, obrigada. Alô, tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, já fizeram as fotos oficiais? Isso que... Vocês tiraram as fotos aí, né? Acho que parece que colocaram. Senão vamos tirar aí mais algumas. Eu congelei tanto aqui para a foto, parece até que travou a minha imagem. Você tirou foto sem avisar, não vale, porque a gente sai falando, a gente sai corta. Alô, pessoal, muito obrigado. Até a próxima reunião. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente.